Novembro Azul. Juntos contra o câncer de próstata. Você sabia que o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens no Brasil? E na Paraíba, essa realidade não é diferente. Durante esse mês, o Novembro Azul nos lembra da importância da prevenção e do diagnóstico precoce. A cada 38 minutos, um homem brasileiro morre vítima desse mal. Mas há esperança. Com o diagnóstico precoce, a chance de cura é de 90%. Então, homem, cuide de sua saúde. Faça exames regulares a partir dos 45 anos. Converse com seu médico sobre os riscos e os sintomas. E você, mulher, ajude os homens da sua vida a se cuidarem. Juntos, podemos vencer esse desafio. Blog do Márcio Rangel. Conectado com você. E se você percebesse que Campina Grande se tornou referência para todo o Brasil, investindo em um novo conceito de hospital que já nasce preparado para o futuro? E se cada detalhe dessa estrutura fosse pensado para acolher seus pacientes, oferecendo o que há de mais moderno e tecnológico no tratamento de mais de 30 especialidades, contando com 24 salas de cirurgia, UTIs humanizadas e de referência, salas de parto humanizado e cirurgia robótica. Este é o HELP, Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa, uma nova referência hospitalar localizada no coração do Nordeste. Investir em tecnologia é só uma parte do que faz o HELP diferente. O HELP investe em tecnologia combinada com um toque humano. É isso que o torna único. HELP, mais moderno, mais humano. O final de ano está chegando, é época de confraternização, aqui na Josi já está tudo em clima natalino. Mas o final de ano aqui também combina com uma data especial. É o aquecimento para o aniversário dos 15 anos da Josi Empréstimos Consignados, que acontece no início do ano, mas já tem promoção a partir de agora, né, Josi? Exatamente, já tem promoção a partir de agora. Os 15 primeiros clientes que chegar vão ganhar uma lembrancinha aqui da Josi Empréstimos Consignados com todo carinho. E tem a promoção especial para quem faz o seu contrato. É verdade que a gente vai premiar um cliente com 15 super cestas básicas, é o ano inteiro? Exatamente. 15 cesta básica para um único ganhador, tá? Vamos entregar diretamente na casa dele, porque o pessoal estava pensando que ia ser 15 clientes, 15 cestas, mas não, é uma pessoa só, vai ganhar 1 ano e 3 meses de cesta básica, fora os demais brindes que a gente vai sortear, né? Tem o que mais que a gente vai sortear? O que é que a gente pode adiantar? TV de 50 polegadas, smartphone, airfry, Pix, que no caso vai ser um voucher, né? E muito mais. Viu aí? São 15 anos de uma história que se confunde com o desenvolvimento aqui de Campina Grande. Você está no vermelho, está com orçamento apertado, dá tempo. Corre para cá. Josi Empréstimos fica na Peregrino de Carvalho, por trás do antigo Bom Preço. O atendimento é pessoal e também pelo WhatsApp. O telefone está aqui embaixo. Muito boa noite, pessoal! Tá começando agora mais um episódio do MRCast PB Entreter aqui nas multiplataformas do blog do Márcio Rangel. Vocês sabem, né? Toda segunda-feira a gente tá por aqui a partir das 8 da noite e estamos aqui mais uma vez, né? Vamos começar logo fazendo a parte do serviço que vocês já sabem, né? Seguir a gente nas redes sociais, compartilhar o nosso conteúdo. Você que tá pelo Instagram, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, que é muito importante para que o nosso conteúdo chegue aí a mais pessoas. Na verdade, você que está no YouTube, vai depois lá no Instagram seguir as nossas redes sociais. Vocês sabem que de vez em quando a gente dá uma pausazinha das notícias para trazer convidados mais que especiais aqui, né? E hoje é um dia deles.
porque eu recebo ela, que é jornalista, publicitária, mãe, já teve passagens aí na TV Itararé, na TV Paraíba e hoje é coordenadora de comunicação da FIEP. Hoje eu recebo Poliane Mendes. Menino, gostei da parte especial aí, viu? Visita especial. Boa noite, Verton, pra você, pra toda a turma que acompanha a gente em casa também. Obrigada pelo convite, viu? A alegria estar aqui. Eu que agradeço. A gente vai conversar muito com Poli agora, mas pra começar, quem é Poliane Mendes? Pro nosso público que tá chegando, que talvez não conheça, acho difícil, mas que talvez não conheça você. Que pergunta desafiadora, né? Logo para começar. Não sei se eu saberia me definir assim em tão pouco tempo, mas digamos que comecei a sonhar com TV, com o universo da TV e da comunicação muito cedo, aos 8 anos de idade. E esse sonho me trouxe até aqui, né? Essa menina de 8 anos de idade me fez percorrer esse caminho que você traçou aí no começo. E é isso. Como você falou, sou mãe de 2 joias preciosas na minha vida, Pedro Filho e Maria Clara, né? Sou casada há 15 anos já. E, assim, sou muito feliz com todas as minhas escolhas. Isso aí eu posso ter certeza. Vamos logo falar desse início de carreira, que esse desejo já veio aí da infância, com 8 anos, como você falou. Como foi? Pensou em algum momento em ir para outra área ou sempre foi a área da comunicação? Uhum. Pode falar, depois eu vou trazer uns detalhes, assim, também. Em particular, eu acredito que de outras pessoas da área da comunicação. É bom, né? A gente compartilhar aqui as nossas experiências, né, Verton? Eu comecei aos 8 anos de idade e foi assim, eu estava em casa acompanhando um comercial de TV de uma produtora aqui de Campina Grande na época, Norbertson Filmagens. Norbertson hoje faz vídeos maravilhosos de 15 anos, casamento em João Pessoa. E aí apareceu o telefone dele na tela e sabe aquele menino criado por TV mesmo, da década de 90, pronto, essa é a minha geração. E foi assim que eu fui criada, assistindo TV e querendo fazer parte daquele universo. Então eu não contei conversa, né? Peguei o telefone, liguei para a produtora e disse assim, vocês estão precisando de criança para fazer propaganda? Aí ele disse assim, oxe, mas quantos anos você tem? Aí eu disse, eu tenho 8 anos, eu quero muito aparecer na TV. E aí ele disse assim, vem amanhã com sua mãe, uma pessoa responsável pra gente lhe conhecer, lógico, a secretária da produtora, né? E aí no outro dia, e aí quando a mãe chegou em casa do trabalho, a mãe disse assim, menino, o que foi que tu foi arrumar? Aí eu disse, mãe, eu disse que eu queria ir, a senhora nunca me levou, eu fui atrás. E aí, no outro dia eu fui, né, a produtora, fazer um teste para um comercial. E eles assim, você passou no teste. Você lembra de que Era uma agência de publicidade de Patos, não era nem daqui. E aí eu passei nesse teste, só mostrava a minha cara, assim, só mostrava o roxinho. E eu só tinha que sorrir. Aí ele falou, nesse teste, né, ele falou assim, lê esse texto aqui, que esse texto não foi ao ar. Mas aí eu li o texto, ele gostou muito. No outro dia eu recebi um convite para fazer a campanha política para prefeito em Campina Grande. E na época acho que o nome dele era Raimundo Braga, do PTB. E no meio da campanha, o pessoal entrou em contato com o pai e mãe para eu migrar para fazer a de Anivaldo Ribeiro. E foi assim que tudo começou para mim. No mês de outubro, no mês das crianças. E assim, foi realmente uma virada de chave na minha vida, um divisor de águas, que você imagina, década de 90, o alcance da TV era uma coisa assim, inimaginável. Então eu chegava na escola e tinha coleguinha pedindo autógrafo, era aquela coisa incrível, né, para toda criança. Então foi muito mágico, um período muito mágico. Em seguida eu tive a oportunidade de ter o meu próprio programa infantil na TV Correio, que se chamava Salada Cultural. E muitas outras coisas aconteceram. Né? Eu virei garota propaganda do Saci Trelelê, que era um bloco. Isso aqui, já com que idade? 8, 9, 10. A coisa não parou. Eu continuei fazendo muitos comerciais aqui em Campina Grande quando era pequena. E aí teve um período assim, acho que na adolescência, que eu fiquei meio na dúvida. Né? Fiquei meio na dúvida realmente se aquilo seria para mim. Como minha mãe ela era contadora, né? Ela já não tá mais aqui entre nós, e aí ela era contadora e todos nós, de certa forma, ajudávamos mãe no escritório dela. De alguma maneira, até pra gente sentir, né, a coisa. Ela nunca foi aquela coisa assim, de ficar só em casa, não. A gente sempre ajudava de alguma maneira. Nem que fosse assim, botando carimbo em talão de nota fiscal pra conhecer de perto, né, a realidade
e ver que as coisas não caíam do céu, que a gente tinha tudo do bom e do melhor, mas que a gente tinha também que participar daquilo de alguma forma, do negócio e a família, digamos assim. E aí, de certa forma, isso me influenciou. E como eu era uma filha muito apegada à minha mãe, mas muito mesmo, assim, era uma ligação emocional e física. Tanto que ela sempre foi uma mulher muito ocupada, sempre trabalhou o dia inteiro, mas tinha aquele tempo de qualidade e ela era muito carinhosa e muito amorosa. Então, quando ela viajava, às vezes, para congresso, todo ano ela viajava, eu ficava em casa com febre, doente. Só melhorava quando ela chegava. Então, eu era uma mãe muito apaixonada eu era uma filha muito apaixonada pela minha mãe. Quando ela chegava em casa do trabalho, era como se eu estivesse vendo Xuxa, sabe? Ela realmente era um ídolo para mim. Então, para agradar ela, de certa forma, aí eu fiz contábeis. Eu passei para contábeis, eu passei para publicidade, para jornalismo na UEPB e para ciências contábeis. Aí cursei um pedacinho antes dos outros começarem, mas eu disse, mãe, eu lhe amo muito, mas isso aqui não é para mim, não. E aí eu segui em jornalismo e em publicidade ao mesmo tempo. Como foi? A gente sabe como é uma graduação que é muito puxado, conciliar às vezes com um estudo ou outro trabalho já é muito puxado. Avalie 2 graduações ao mesmo tempo. Como foi essa experiência? Apesar de ser na comunicação, mas a gente sabe que elas têm vieses diferentes. Com certeza. E são coisas completamente diferentes mesmo. Publicidade é uma coisa muito mais de mercado, né? De anúncio, enfim, como a gente já conhece. E jornalismo lida com informação. Apesar de que hoje a gente tem um entendimento que a comunicação ela está integrada. Então, publicidade anda muito de mãos dadas com jornalismo hoje em dia, depois das novas tecnologias, que nem são mais tão novas assim. Mas foi um desafio, eu posso lhe dizer que foi um desafio, porque eu fazia jornalismo na UEPB pela manhã e publicidade à noite. E ainda à tarde, eu tive a oportunidade de estagiar logo na TV Itararé, assim que ela começou. Então, eu estava lá, realmente, eu vi tudo começar, a convite de Dr. Dalton, né? De ter o meu programa lá, com o tempo, e comecei estagiando no programa Diversidade. Então, eu não sei como eu dava conta, acho que era energia da juventude, viu, Berto? Porque eu dava conta, graças a Deus, e consegui, mas fácil não é. Eu não recomendo, inclusive, sabe? Acho que a gente tem que degustar cada fase. É tanto que tinha momentos assim que eu aproveitava muito mais a experiência da TV, né? E a experiência da vivência, muito mais do que a teoria da faculdade. Eu estava já adiantada por conta da experiência da TV. Então, assim, realmente, às vezes era difícil de conciliar. Mas consegui e me deu frutos incríveis, né, ao longo do tempo. Você acha que pelo fato de já ter começado esse estágio na TV Itararé, a questão da publicidade foi ficando um pouco em segundo plano e depois o jornalismo, querendo ou não, se tornou o foco principal? Sim. E principalmente porque eu comecei no jornalismo cultural. E aí eu me apaixonei, me encantei. Porque eu tive a oportunidade de apresentar, de criar o Trilha Sonora, que era um programa que a gente conversava com grandes nomes da música nacional que vinham para cá, para Campinas, se apresentar, num período que tinha muito essas apresentações, então tinha um projeto 6h30 no teatro, então a gente aproveitava isso. E quando a gente falava assim, TV Cultura, né, as portas se abriam. Então eu graças a Deus, tive a bênção de ser dirigida e direcionada por Saulo Queiroz, né, que foi uma pessoa que marcou muito nesse meu início. Ele me ajudou muito, ele me mostrou muitos caminhos do jornalismo cultural, por toda a bagagem que ele tem, e me deixou muito à vontade para criar e apresentar o programa. Mesmo hoje eu assisto e falo, meu Deus, a voz era horrível. Enfim, eu ia muito na intuição, intuitivamente. Mas o programa era muito bom. E aí eu me apaixonei pelo jornalismo cultural e dele eu não quis mais o quê? Sair. Fiquei na minha zona de conforto um bom tempo. É tanto que a gente teve que... depois a gente fez umas outras versões de trilha sonora. E aí o trilha sonora ele deu uma pausa e eu migrei um pouco para o jornalismo mais... Não é hard news, mas de cidadania, como é bom saber. E nesse meio... Né, nesse meio de campo, ainda teve a oportunidade de apresentar o programa Diversidade, na época com o Hermano Júnior, meu amigo. Tive essa chance também, então fazia isso tudo. E aí a publicidade ficou, a experiência na publicidade, ela foi ficando
em segundo plano nesse meu início, dentro do jornalismo e dentro da TV Itararé, que hoje é Rede Ita. Mas foi só porque o jornalismo cultural, ele sempre me encantou. Aí você pergunta, Paulo, você nunca quis ir pro jornalismo de verdade, tipo, né, o jornalismo, depois eu fiz o ITN e tal. Nesse tempo, não, porque eu tava realmente muito apaixonada pelo que eu fazia. Nesse início de jornalismo cultural, qual foi a experiência que mais te marcou, a entrevista que mais te marcou? Porque a gente sabe que acaba lidando com muitos artistas locais, nacionais, que vêm para aqui, para Campina. Mas dessas experiências todas, desse tempo todo, qual a experiência mais te marcou? Olha, a gente já conversou no Trilha Sonora, a gente já conversou com o Lenine. Foi muito marcante. Ele foi muito bacana e compartilhou muitas experiências de composições dele. Porque, assim, o Trilha Sonora, ele tinha uns 25 minutos de produção. Então, você imagina aí o que é a pessoa saber que vai conversar com uma jornalista, especialista de jornalismo cultural, durante 25 minutos para poder contar a sua trajetória. Então, como as suas primeiras experiências com a música, quem eram os seus ídolos na infância, quando foi que você começou a compor e os seus projetos atuais, era meio que esse roteiro, 3 blocos divididos. Então, quando eles vinham assim, eles já se sentiam muito agraciados por essa oportunidade de estar podendo contar a sua história com tanto tempo, que a gente sabe que TV... tempo é ouro, né, Berton? E aí, acho que Lenine foi uma ocasião muito espontânea, ele ficou muito à vontade, me marcou bastante. Jorge Versilo também, muito bacana. Xande, do Harmonia do Samba, porque a gente falou do samba de roda da Bahia. Então, Oswaldo Montenegro, não posso deixar de falar. Guilherme Arantes, a gente conversou com ele no palco do Teatro Facisa, ele lá contando como compôs, sei lá, Meu Mundo e Nada Mais. Planeta Água. Então, ele saía compartilhando com a gente como foi que fez essa música, essa letra. Marina Lali também foi muito bacana. Então, várias experiências, né? Aí você imagina uma jovem jornalista passando por já no comecinho. Até hoje, se você me perguntar o que é que você gosta de fazer, eu vou dizer entrevistar, por conta do Trilha Sonora. Muitos artistas bacanas, mas já teve aquela experiência desagradável com aquele artista que a gente é até fã. Nossa, eu sou muito fã. Cheguei para entrevistar. Não que ele tenha sido arrogante ou grosso, mas que houve aquela decepcionada que, tipo, meio frio. Eu pensei que a pessoa era mais calorosa. Uhum. Já aconteceu com você? Já aconteceu. Quem? Eu não vou dizer não. Não pode dizer pra gente? Não vou dizer não, que é antiético, né? Mas já aconteceu. Com 2 cantoras que eu realmente sou muito fã, era muito fã. E aí, na hora que fui... Às vezes a pessoa não tá no seu melhor momento, né? Isso é de praxe dizer, eu vou dizer. Às vezes a pessoa não tá no seu melhor momento. Mas, assim, às vezes quando você vai conversar com a pessoa com um sorriso largo, né? De peito aberto, querendo realmente que a pessoa tenha aquela experiência de compartilhar com quem tá em casa o seu melhor, que a gente vai falar pra falar do artista. Isso é um privilégio. Às vezes a gente sente que o artista tá meio cansado até dele mesmo, da própria imagem. E isso passa para quem está em casa. Então, assim, atravessa pela Poli que admira, mas o meu trabalho eu vou fazer da mesma maneira, mas é decepcionante. É decepcionante. Depois desse dia, você passou a olhar com outros olhos. Com outros olhos, até outras entrevistas, acredito. Com certeza, já fui mais preparada, né? Para entender a ocasião, entender o contexto, entender se a pessoa está disponível ou não. E também já teve o contrário. Você vai conversar com um artista que é chato. Super chato. Inclusive, esse é um artista, ele tem 70 e poucos anos, já é idoso. E a gente já entende o porquê. Ele é, né? A pessoa às vezes está cansada. É um grande nome da música. Esse foi recentemente. E ele... Vamos aí atrás do Instagram de Poli agora. Olha, quem tem 70 e poucos anos. Mas ele foi tão simpático, tão gentil. Inclusive, ao vivo, ele disse assim, olha, eu tô aqui impressionado com o seu conhecimento musical. E foi de uma delicadeza, de uma generosidade muito grande, né? Nos tornamos amigos, inclusive. A gente, às vezes, conversa pelo WhatsApp. Cantor, tô aqui no churrasco, escutando sua música. Ele, Paulo, muito obrigada. Então, assim, tem isso também. A gente se surpreende positivamente. Muito bacana. Voltando à sua trajetória dentro da TV Itararé, muitos desses programas, ou a maioria deles, todos no segmento cultural da programação. Certo? E aí veio já a questão de mudar. A TV Itararé mudou para a Rede Ita em 2022 e aí também mudou a sua trajetória um pouco ali. Como foi que surgiu esse convite
Para você sair desse jornalismo cultural, né, forte, muito, é um marco ali da TV, né? Para ir para um jornalismo mais factual, um jornalismo mais hard. Do dia a dia, do né? dia a dia. Como foi que surgiu esse convite? Foi assim, a gente tava na linha de frente da pandemia, eu lembro demais, fazendo aquelas lives e tudo, e aí a TV já estava passando por um processo de virada de chave, digamos assim, então ia mudar o nome, ia mudar muita coisa, e o formato do Jornal da Noite, né, que geralmente é o carro-chefe de toda a TV, ele também iria mudar. E aí, uma reunião lá com a diretoria, foi sugerido o nome de Felipe Valentim, salvo engano, foi a Anchieta que sugeriu, né, para vir integrar o time. E Saulo Queiroz sugeriu o meu. E aí a diretoria prontamente acatou. Disse, não tem... O nome é Paulo mesmo, já tá na casa e tudo. Aí, só não contavam que eu não tinha a experiência do jornalismo Rádio News. Mas assim, se você perguntar como foi a experiência do ITN, eu lhe digo que foi válida. Mas nesse primeiro momento, Sim. Você Fiquei teve com medo. receio de... Oh, muito. Muito. Ao vivo não era uma coisa que eu tinha costume, né? E é mais uma vez a gente se desafiar, sair da nossa zona de conforto. E mais uma vez eu lembro de manhã muito nesses momentos, eu já tinha perdido ela. E sempre nesses momentos decisivos, eu já corria para manhã, o que é que eu faço? Manhã, o que é que eu faço? E nesse tempo já não tinha mais manhã aqui comigo. Então eu respirei fundo, né? E rezei muito. Eu sou uma pessoa de muita fé, literalmente. Não é da boca para fora, porque sem minha mãe, sem meu pai também... Assim, eu me norteio muito pela voz de Deus, que é o silêncio, que eu consigo fazer, e aquela voz da minha consciência fala mais alto. Então, eu disse assim, eu tô com medo. Não vou dizer que não tô. E eu ficava tão nervosa logo no primeiro, naquele ao vivo, sabe? A gente ficou responsável por fazer também, de certa forma, o formato do ITN. A gente criou algumas chamadas, sabe? A gente pensou em como ele seria, que teria que ter a mensagem do público. Aquela frasinha no fim de Campina para toda Paraíba, eu batizei. Então, assim, foi um desafio que a gente foi construindo. Quanto tempo você teve de preparação que você lembra do convite até o primeiro ao vivo? Eu acho que... Agora eu sou ruim de data, mas eu acho que uns 8 meses, 6 meses, 8 meses, por aí, a gente já estava amadurecendo a ideia. E quando aconteceu de dizer o sim, foi exatamente norteada por essa coisa. Eu tô com medo, mas é hora de sair da minha zona de conforto. Porque tudo que tá certinho demais, né? E você imagina a experiência, eu não tinha nem como recusar um convite como esse. É como se tivesse sido uma chancela de todo o meu trabalho dentro da Rede ITA, né, que foi coroado com esse convite de ser âncora do ITN. E aí, como é que você avalia a sua passagem no ITN? Foram cerca de 2 anos, né? Foi, 2 anos. Ali. No começo, eu tava sempre muito engajada na produção e no formato. E ao longo do tempo, Felipe foi assumindo mais a frente da produção do jornal, né? E do formato também. Então, ele foi conduzindo, de certa forma, muito a maneira dele. O que eu respeito e entendo, porque ele é ainda o editor-chefe do ITN. E era um desafio dividir também a apresentação com outra pessoa. Porém, era confortável também, porque se um não pudesse, o outro estava ali. Eu sempre contava com a ajuda de Mônica Vitor muito na apresentação comigo. O ITN, eu acho que ele foi feito, na minha concepção, para ser apresentado em dupla. É tanto que isso fazia do jornal um grande diferencial. A gente não tem isso aqui em Campina. E do meio para o fim, eu já não me sentia mais tão desafiada. Sabe, eu já estava mais uma vez na zona de conforto. Nesse tempo, você só fazia o estúdio, não fazia mais reportagem externa, ou só especial? Tinha reportagem especial. Eu nunca atuei na reportagem, né, do jornalismo dentro da Rede ITA. Mas eu criei um quadro que se chamava Mulheres Daqui, que a gente conhecia a história de mulheres empreendedoras paraibanas com grandes ideias. Eu sempre quis que a voz feminina tivesse um espaço dentro do ITN. Só que o ritmo, né, e aí as demandas do dia a dia, equipe e tudo mais, às vezes ele não tinha muito tempo para ser produzido. Mas o que a gente conseguiu produzir foi muito bacana e muito especial. Mas, mais uma vez, é aquilo. Teve um momento ali que eu já não estava me sentindo mais tão desafiada
E aí, eu mesmo conversando com Deus, até no carro, eu disse, meu Deus, me ajude aí. E agora? Qual vai ser o próximo passo? Eu tô sentindo que eu preciso fazer algo mais. E nesse tempo eu já tinha a minha agência de marca pessoal. Eu já estava também, eu conseguia conciliar as duas coisas. Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vai falar, então tá da bom. parte Eu já tô publicitária. entrando, né? Tu vai me freando, vice-versa. Não, que isso. Daqui a pouquinho a gente entra mais na veia publicitária, que Sim. é o que você tá atuando mais fortemente hoje, né? Mas ainda falando dessa transição aí, dessa zona de conforto, foi aí que veio o convite da TV Paraíba. Certo? Para você integrar. Acho que foi muito alinhado nesse período, né? Demais. A sua vontade com o convite. Como foi que surgiu? A questão da TV Paraíba... Foi verdade que Siqueira foi na sua casa? Foi. Foi verdade que Siqueira foi na sua casa, é ótimo. Foi verdade. Siqueira... Aqui a gente checa toda a informação com a fonte. Adoro. Inclusive, é uma pessoa muito especial também, né? Um professor para todos nós que somos comunicadores, seja para quem tem a oportunidade de trabalhar com ele ou não, eu acho que a gente se espelha ali e se norteia de certa forma, né? Com o trabalho de Siqueira. E olha as coisas como são engraçadas, assim, era o último dia do ano, e olha, mais uma vez eu vou voltar para a coisa da fé. Às vezes eu recebo, assim, uns insights muito fortes, sabe? Que eu acredito piamente que é a voz do Divino Espírito Santo que fala dentro da gente, norteia, vá por aqui, é assim. Então, no último dia do ano, eu tava, acho que eu tava me maquiando, alguma coisa do tipo, e eu senti aquela coisa muito forte, assim, vai chegar a hora de dar tchau pra Rede Ita. E você vai receber um convite, assim, do nada. Sabe uma coisa? E foi assim também quando eu perdi meu pai, quando eu perdi minha mãe. Essas coisas sempre vêm muito fortes, como se fosse uma grande intuição. E eu escuto muito isso, principalmente hoje em dia. E quando veio essa história na cabeça, eu só não tô acreditando. Aí eu acredito piamente, mas eu não tô acreditando que vai ser isso que vai acontecer. Só que aí eu fui treinar com meu marido de manhã. Aí eu disse, te prepara que vai vir uma coisa aí que acho que vai mudar a vida da gente. Ele disse, o que é? Sem saber o que é. Aí eu disse, eu não vou dizer, só vou dizer se acontecer. Quando acontecer, eu digo. Aí Siqueira mandou, aí pronto, rompeu o ano e tudo mais, e perto do carnaval, ele mandou um direct pra mim. Poli, eu queria o seu número do seu WhatsApp, porque eu queria conversar com você. Aí eu disse, eu não acredito. Deus é puro, né? Você já imaginou que seria um convite para ir para a TV Paraíba? Imaginei porque, assim, tinha havido uma oportunidade de ir há um tempo, o ITN não tinha nem um ano, mais ou menos, tinha tido essa oportunidade, a vaga apareceu, né? Então você já estava ali no radar de Siqueira. Era. Aí, só que eu não topei nesse tempo, a vaga veio, mas não foi por ele. E nesse tempo eu disse, não é o meu momento, porque eu acabei de assumir essa coisa do ITN, eu não vou fazer isso, né? E aí, depois de um ano e pouco depois, ele chegou esse convite dele. Aí eu falei com ele no WhatsApp, ele disse, não, eu queria conversar com você, mas teria que ser, assim, num canto reservado para não gerar especulação, que o pessoal, né, quando vê um dia uma TV toda, tudo bem, se queres vir aqui em casa, ele veio. Aí ele foi na minha casa. Só que, para minha surpresa, ele compartilhou uma história muito forte comigo. Ele disse assim, ele conhecia meu pai, né? Que meu pai era uma figura, assim, que muita gente conhecia em Campinas, Chico Raposeiro. E ele era muito amigo de Siqueira também. Aí ele disse, Siqueira, olha pra minha filha. Já viu minha filha na TV? Já viu Pauliana? Aí ele dizia, já, Chico. E essa história eu não sabia. Mas é a cara de Painho fazer isso. Era a cara de Painho. Então, Siqueira chegou lá em casa dizendo, eu vim também pensando em Chico, no meu amigo Chico. Lhe fazer um convite, Paulo, porque eu queria muito que você viesse integrar o time da TV Paraíba. Vai acontecer isso, algumas mudanças, e eu vou precisar de alguém que me substitua. E eu queria muito que essa pessoa fosse você, por tudo. Aí ele, assim, foi muito generoso nas palavras, né? E eu fiquei muito emocionada. Que ele falava muito em Painho. Aquilo era muito forte para mim, porque tinha feito um ano que Painho tinha falecido. Painho faleceu no dia 1º de janeiro de 2023. Então, ele chegou nessa época e falando dessa maneira, de maneira muito especial, e disse, eu queria muito que você viesse já para a apresentação do JPB2. Eu queria lhe preparar para você ficar no meu lugar. Então, imagina. Que honra, né? Porque a gente sabe que tem todo um processo quando você vai
para qualquer afiliada da TV Globo, tem todo um processo. Você tem que passar por todas as etapas. Então, você imagina, para mim, a honra, enquanto jornalista, enquanto comunicadora, chegar na TV Paraíba por um convite de Siqueira para substituí-lo. Foi realmente algo que me deixou muito, muito, muito emocionada. Tanto que na postagem eu coloquei assim: hoje eu peço licença, não é amanhã tô na Globo, é Painho, eu tô na TV Globo, porque era um sonho de Painho me assistir no JPB2 e na apresentação. Mas vamos lá pros detalhes, os details. Você falou que nessa virada de ano você já sabia que alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa ia te tirar de alguma forma da Rede Ita. Você ia fazer esta mudança. Quando Siqueira enviou o direct, você já deduzia que fosse um convite. Mas até chegar nessa história do seu pai, você já tinha ali uma decisão de tipo, se vir um convite, eu vou aceitar. Ou a decisão veio da história do pai? A decisão veio da história do pai. É como se tivesse também chancelado, né? Quando ele veio falar, quando ele falou em pai, é como se, não sei dizer, é como se o aval tivesse sido dado, sabe? Eu pudesse seguir esse convite de maneira tranquila. E também entendendo o ciclo de maneira prática. Se não for da forma intuitiva, vamos olhar pela maneira prática. Eu tinha completado 16 anos na Rede Ita. Entende? Era uma oportunidade de crescimento que também, pela idade em que eu estou, talvez não viesse mais. Crescimento profissional. Então, eu entendo que ali na Rede Ita, aquele ciclo se completou e eu consegui entregar o meu melhor. Foi dolorido? Foi uma despedida que acho que você acompanhou. Eu chorei pra valer, porque eu me despedi de grandes amigos, uma família, né? Da rotina, como se eu estivesse na segunda casa. Mas... Vamos aos bastidores, né? Vamos aos bastidores. O pessoal da Rede Ita foi pego de surpresa com esse convite ou eles estavam todo mundo ciente? Não, meu diretor Anchieta Araújo, ele sabia. Aí ele ficou, Pauli, vamos esperar pra contar. Ele ficou assim, do jeitinho de Anchieta, que também é muito sensível, né? Esperando pra compartilhar com toda a equipe, mas aí do outro lado já tinha saído a notinha no Jornal da Paraíba. Até para não levantar mais especulação. Aí não deu mais para segurar nem de um lado e nem de outro. Aí essa despedida aconteceu também de maneira muito espontânea e muito emocionante para mim. E aí você entra na TV Paraíba para compor ali, além de substituir Siqueira nas apresentações do JPB2, entrar também na reportagem de rua, que não era um foco tão grande seu na Ita, certo? Sim. E aí, como foi essa preparação? Como foi até ir pro ar? Porque a gente sabe que na rua, gente, vocês que não sabem, na rua acontece de tudo. O glamour é pouco, né? Ô, Verton, é nenhum, é zero. Eu saí, acho que foi até que você colocou, da zona de conforto do estúdio para enfrentar as ruas. E dois lados aí, né, nessa preparação de ir para as ruas. Preparação foram assim, acompanhei 3 dias, nos últimos dias dela, e no último ao vivo dela, ela entrou numa loja que tinha pegado fogo. Então eu disse, meu Deus do céu, é isso aqui. Então vamos lá, não tenho o que chorar nem o que reclamar, né? A oportunidade é maravilhosa e tudo faz parte. Meu Deus, em que eu fui me calar. Não, mas meu pai, o senhor me botou... Maravilhoso. Não, mas assim, eu contei com a ajuda, mais uma vez também no dia a dia, de Siqueira. E de Ana Souza também, que é editora do JPB2, de muitos colegas. Mas eles dois, assim, foram especiais nesse meu processo. De mostrar os caminhos e me ajudar a fazer esse jornalismo de rua, que, como você disse, eu tinha zero experiência. E em alguns momentos eu fui pega de surpresa, eu ia com a cara lavada, como, sabe, olheira aqui, e tinha que ir, porque era um acidente que tinha que acabar de acontecer. Então, foram coisas que foram acontecendo e eu tinha que... Adoeci, fiquei bem doente, o sol bem quente, eu lá, sabe? Então, assim, realmente foram várias provas nesse sentido. Vamos agora falar também de bastidor, que a gente gosta do bastidor. Existia alguns comentários, né, que todo mundo fala sempre do jornalista, das redações, enfim. Mas, nesse caso, quando a gente
cobre factual, gente, é esse dia a dia. Pra você que não tá entendendo. Existe alguma questão pra você não ir pra alguma pauta? Você tinha essa... Não. Não vamos botar como, assim, né? frescura de tipo, não, eu prefiro não fazer essa pauta. Se puder me botar outro repórter, eu prefiro. Não existia isso. Olha, você sabe que eu entrei escutando muitas histórias nesse sentido. De vários colegas que faziam isso, tinham essa prática. Mas eu me policiar, por mais que eu não estivesse à vontade, às vezes realmente um corpo ali no chão, uma coisa nesse sentido, era mais difícil de fazer, mas eu nunca... Porque já tinha muita história de muitos outros colegas que, não, isso aqui bota pra fulano. Imagina, quem sou eu? Não, tem que ir fazer. Eu poderia não estar no meu melhor dia, eu poderia não estar, sei lá, maquiada, mas eu iria. Acho que só teve uma vez que eu não fui numa delegacia, porque eu saí mais cedo porque eu realmente estava doente. E aí, nesse dia... Inclusive, eu trabalhei com rouquidão um tempinho aí, que não tinha jeito, né? Tem que ir. Mas aí, nunca me neguei. Não tem nem como. Fica até feio pra você, enquanto profissional, dizer assim, não, essa eu não vou, essa eu não faço. Imagina, o desafio foi topado do começo, sabendo que teriam esses momentos. Gente, porque jornalismo não é só a gente entrevistar o artista. Jamais! Não é só esse glamour. Mas agora, se a gente fazendo uma comparação, além de expansão, visibilidade, que a gente vai tocar nisso mais pra frente, qual a diferença que você sente da Poliane da Redita e da Poliane da TV Paraíba? Primeira coisa, eu acho que ficou muito lapidado em mim foi a impostação vocal. Que eu tive a ajuda de uma fonoaudióloga, Celiane, maravilhosa, que todos os profissionais da Rede Paraíba de Comunicação têm esse acompanhamento. Então, ela me ajudou a encontrar meu lugar de fala. Tô brincando, mas assim, ela me ajudou a impostar a minha voz da maneira correta, né? A utilizar a minha voz da maneira correta. Para a apresentação do jornal também, eu gravei alguns pilotos. Então, eu não fui logo de cara apresentar, né? Então, lá é uma escola. É uma escola. E para todo profissional de comunicação, é muito válido passar por essa escola. Porque você não vai de todo jeito para a rua, você não vai sem uma pauta bem feita, você não vai apresentar nada às cegas. Existe o famoso padrão Globo, né? Existe. Que é muito regrado, principalmente nas afiliadas que vêm lá do Rio. E ela tem essa fama exatamente por isso, porque se preocupa com você em todos os sentidos e tenta lhe capacitar. Tem muitos cursos, né? A própria Uniglobo, que é uma plataforma interna para os profissionais da casa, para que você se capacite sempre, que você sempre se atualize enquanto profissional. Então, eu tentava utilizar no tempo que eu tinha as ferramentas que eu podia para melhorar enquanto profissional. Sem contar as experiências em si, né? Olha, eu passei 8 meses na TV Paraíba. E eu posso lhe dizer que nesses 8 meses eu fiz o que muita gente demora uns 4, 5 anos aí, né, respeitando aquele processo que eu lhe falei, para realizar. Então, eu fui muito abençoada nesse sentido de tudo. De experiência, né, e de visibilidade também, que a gente sabe que é muito importante para nossa carreira. Então, eu fiz o Vivo do São João da Globo News com César Tralli, que foi maravilhoso. Deu um frio na barriga? O que é que tu acha? Fins de costume, né? Fazer de conta que Tralli tem um amigo lá de casa, um negócio bobo. Aí eu tava no ponto aqui, conversando com a produtora, aí eu dizia, só pra confirmar, Tralli, na apresentação? Ela disse, sim. Ela bem básica. Eu, tá bom, tudo bem. Fingindo. Mas assim, deu um frio na barriga. Imagine falar de Campina Grande, do nosso São João, e com César Tralli, ao vivo na Globo News. Foi muito desafiador aquilo ali. Posso lhe dizer que foi um dos momentos em que Deus baixou assim pra me acalmar e disse assim, tenha calma, você vai conseguir. Graças a Deus era um assunto que eu particularmente domino há um tempo, que é o São João, né? Então, principalmente nessa veia cultural, né? Falando dessa visibilidade da Globo News e voltando pra a TV Paraíba, a gente sabe que é a maior emissora daqui da nossa cidade e o grupo do nosso estado, né? E a afiliada da Globo, o que torna uma expansão em relação à visibilidade muito maior. Como foi essa recepção nas ruas? As pessoas passam a conhecer você mais porque a TV ainda é muito consumida, principalmente pelo público mais velho.
Sem dúvida. E a TV Paraíba em si, ela tem um alcance muito grande. O JPB2, daqui, ele tem um alcance muito grande, porque pega a gente, salvo engano, pega Cariri, Sertão também. Então, ele tem um alcance gigantesco. Eu posso lhe dizer que, ponto 1, ter ido às ruas, me mostrou que muita gente já acompanhava meu trabalho. E quando eu ia, as pessoas pareciam que estavam, sabe, torcendo por mim de verdade. Assim, que coisa boa que você tá na TV Paraíba, feliz por você. Eu lhe acompanhava no ITN. Teve isso. Aí teve também gente que perguntava se eu era a menina de 8 anos na propaganda. Que parecia que nunca mais tinha me visto. E que por estar lá, eu ganhei essa visibilidade também. E quando veio a apresentação do JPB2, aí pronto. Aí era uma coisa assim que eu realmente nunca tinha experimentado. E se eu não tivesse ido para as ruas e fazer as reportagens todas, aquilo tudo que para muita gente é desconfortável, né? Para muitos jornalistas, o jornalista ele começa nas ruas, mas ele quer o quê? Só tá no estúdio depois de um certo tempo apresentando e ancorando. E eu fiz o caminho inverso. Mas se eu não tivesse ido, eu não teria sentido e recebido esse carinho que até hoje tem gente que pergunta no Instagram: você tá de férias, cadê você? Cadê você na TV? Então, realmente, isso não tem dinheiro que pague. Ainda falando dessa visibilidade, existia uma pressão até interna sua de tipo, agora tem mais gente me assistindo, não posso errar. Maria. Até na apresentação, porque o ITN tinha mais tempo, se a gente for comparar, do que o JPB2. Sim. Existia essa pressão em você de tipo, cara, qual a diferença de apresentar em dupla, apresentar individual e agora eu tô sozinha com mais gente me assistindo e se eu errar, e como é que vai ser? Existem várias pressões, não só essa. E essa é uma das que mais pega você, se você não tiver uma estabilidade emocional, uma inteligência emocional. Eu digo muito isso em muitas oportunidades que eu já tive de fazer treinamento de oratória, né? A gente é muito requisitado para isso também, com outras pessoas de outras áreas. Mas eu sempre levo isso e acho que é o pulo do gato, o segredo. É você entender que você, naquela circunstância de apresentação, você é só mais um canal. Porque a prioridade é a mensagem que tem que ser passada. Então, a prioridade é a informação. Quando você sai do foco, tô bem, tô ok, tô maquiada, a roupa tá legal, não tô suja não, o cabelo tá ok, tá, o câmera diz tá bom, tá. Então, quando você sai do foco, então se eu tô ok, não tem mais nada comigo, eu vou focar na informação. Isso é desde que a gente senta para montar o espelho do jornal. Então, quando você tem conhecimento do que você vai falar e coloca essa informação em primeiro lugar e tira você do foco, aí o jogo muda. Você realmente não fica mais preocupado com você mesmo. E é um jogo, porque a gente sabe quanto vaidade, quanto ego tem nisso, né? Nessa história de apresentar. Mas tirar você do foco vale a pena. Eu lembro, a gente quando estuda no jornalismo, a gente sempre sabe que esse é o foco, é o mais importante, é a notícia. Mas o público que tá em casa, não. Eu lembro que eu até respondi uma vez um story de Polly, que eu tava assistindo o JPB junto com a minha mãe, e ela disse assim, nossa, amei essa roupa dela. Aí em seguida, ela publicou a roupa, aí eu fui responder. Mãe disse que adorou essa roupa, mas eu disse a ela que o foco é a informação. O foco é a informação. Eu gostei de você, olha, a roupa faz parte, né? A imagem convida o pessoal de casa a vir acompanhar você. Não tem como. Para a comunicação estar coesa, você também tem que estar se sentindo bem. E a roupa fazia parte dessa história. Mas muitas vezes eu postava comentários e matérias que eu gostei de trazer lá, né? Gostei muito. Mas a roupa sempre era a coisa mais fácil, Roberto. Na agonia ali, você faz uma foto da roupa e tá resolvido pra o feed. E aí, a gente chega nessa mudança, em mais uma mudança na sua carreira, certo? A gente sai de 16 anos da Ita, Misericórdia, que foi o que precisou pra ir pra TV Paraíba, e a gente vem 8,80 para 8 meses na TV Paraíba. Como foi esse estado? Acredito que, diferentemente da Ita, você não se sentia mais limitada. Acho que ainda tinha mais experiências para se desenvolver na TV Paraíba, certo? Mas por que sair da TV Paraíba com 8 meses? Porque, em primeiro lugar, a proposta da TV Paraíba sempre foi essa, eu já sabia como seria, né? Um horário ali de 2 às 7 da noite era o meu horário. E, assim,
Na Rede Ita era um pouquinho mais flexível, né? Era diferente o horário. Então, e a Rede Ita é um pouquinho mais próximo da minha casa, sempre fui. Tinha isso, você pergunta, Paulo, isso não é relevante quando a gente vai entender o contexto de uma trajetória né, de algo tão grandioso que você resolveu assumir. Porque todo mundo se questiona muito. Cara, acabou de entrar. Acabou de entrar, saiu, ou tipo assim, meu Deus, ela tava na TV Paraíba, como é que ela vai sair com 8 meses, né? Pois é. E é uma oportunidade incrível mesmo. Até hoje eu estou seguindo. E se querer dizer, Paulo, as portas estão abertas para quando você quiser voltar. E se você quiser voltar. E isso é outro presente, né? Você é profissional e sabe disso. É uma coisa que a gente preza muito enquanto profissional. Deixar portas abertas de onde a gente sai. Mas como pai também, ele compreendeu a minha situação. O motivo, né? O motivo, a motivação. Eu saía de casa por volta de 1h30 da tarde para poder chegar na TV, que fica lá nos Coitéis, ali no bairro da Palmeira, mais em cima um pouquinho. E, assim, 20 minutos de trajeto para ir, 20 minutos de trajeto para voltar. No horário que ia até, tipo, 7 da noite. Então, muitas vezes, eu chegava em casa... E o mais novo de 4 anos, ele já estava dormindo. Aí, assim, até corta a fala, mas muitas vezes era muito difícil conciliar a maternidade com essa história do horário e da minha disponibilidade em feriados e nos fins de semana, nas escalas. Então, eu tenho Maria Clara com 14 anos de idade hoje, a situação na Rede Ita, do jeito que era, favorecia para que eu pudesse criar ela de maneira mais presencial, né? Estando, vendo o que acontecia com ela. E com o Pedro Filho já não estava mais acontecendo assim. Apesar de que, para mim, era uma oportunidade muito boa. E é como você disse, eu tinha outras coisas para fazer lá, outros ciclos. Eu sinto que o ciclo não foi completo, porque eu tinha muito ainda a contribuir. Mas, para a idade em que Pedro Filho tem hoje... eu estava faltando enquanto mãe. E aí, eu me lembro que quando mãe estava na UTI, Verton, assim, ela estava na UTI e conversando com a gente nos horários de visita, mãe passou 3 meses na UTI do INCOR, ela era diabética, hipertensa, e tinha infartado, tinha colocado 4 stents. Então, ela passou 3 meses nessa luta pela vida. E teve um momento que ela olhou assim e disse assim, quando ela saiu da UTI, aliás, ela foi pro quarto, teve a chance de ir para o quarto, foi até no dia do meu aniversário eu ganhei esse presente. Ela olhou e disse assim, eu vou me aposentar. Mãe era contadora, tinha escritório de contabilidade aqui em Campina há mais de 40 anos, e ela vivia muito para o trabalho dela. Ela dizia, eu vou me aposentar, eu já entreguei os pontos e eu quero curtir minha aposentadoria, eu quero curtir meus netos a partir de agora. Porque isso que eu fiz... Não valeu a pena tanto assim. Eu quero estar mais perto de vocês. Aí, demorou 1 mês e pouco, acho, nesse período aí, ela faleceu. Lá mesmo no INCOR. Então, ela não teve a chance de viver o que ela se propôs a viver, que foi a aposentadoria. Já era para ela ter se aposentado, ela morreu com 69 anos e trabalhando ativamente. Até dentro da UTI, manhã, dava um jeito de trabalhar. Que é o que a gente vê muito hoje. Velho. Que as pessoas acabam se aposentando, mas por ter vindo de outra época, não querem ficar paradas, querem continuar trabalhando. Exatamente. E com isso eu não tô aqui desfazendo das escolhas de manhã, porque foi o que manhã precisava fazer na época em que ela, né, era o que manhã precisava fazer naquele tempo. Eram as escolhas que manhã precisava fazer. Mas, e mesmo entendendo essas escolhas que manhã fez, mesmo entendendo que manhã foi uma pessoa que se doou pra gente de todas as maneiras, eu não queria repetir os erros dela. E nem até as doenças, porque até as doenças eu tava ficando parecida, pré-diabética, menino, hérnia de disco, tudo eu tava copiando. Então, assim, meu Deus, peraí, tenha calma. Vamos colocar os pingos nos is pra não haver arrependimento depois. Você tava quase como se vendo ali na mesma situação da sua mãe, trabalhando muito. Ganhando peso, colocando minha saúde em último plano. E assim, eu não estava conseguindo administrar bem o tempo. E talvez eu nunca conseguisse. Imagina, você ser mãe de um adolescente, um menino de 4 anos de idade, e ter que dar conta desse ritmo, né, na TV Paraíba. Então, obviamente que é uma situação confortável para mim essa escolha. Muitas mulheres simplesmente não têm essa escolha. Eu tenho total noção disso.
Inclusive, isso quando eu fico pensando assim, quanto que Mainha e outras mulheres como ela tiveram que abdicar de situações enquanto mães para poder conquistarem o seu lugar no mercado de trabalho, dá pena de ver. Dá pena de ver. Então, a gente não vê muita empatia com a mulher dentro do mercado de trabalho. É muito desleal, principalmente com a mulher que é mãe. Mas foi a escolha que eu tive. Graças a Deus eu tive a oportunidade, nessa fase da minha vida, escolher essa outra grande chance que veio para mim, que veio lá da FIEP. E aí eu não tive nem como pensar 2 vezes diante desse contexto que eu estava inserida de correria. Não houve êxito na hora de aceitar o convite da FIEP? Não. Porque juntou o que você já queria. O útil ao agradável. Certamente. Aí muita gente olha e pensa assim, mas tu abriu mão do teu sonho. Mas é o meu sonho também ser muito bem sucedida enquanto mãe. Então, a gente já pode descartar que houve aí um arrependimento. Não houve arrependimento. Nada, imagina. Ou ainda está muito cedo para essa Inclusive, decisão? assim, não houve arrependimento e houve um entendimento por parte da TV Paraíba, Siqueira, super compreendeu e é tanto que deixou as portas abertas. Eu sou muito grata, de fato, a ele. Até saí com uma dor, um aperto no coração, porque realmente ele me confiou uma oportunidade, mas ele entendeu a história toda. Nesse pouco tempo, aí foi um mês, né? Faz um mês e Sim. um pouquinho. O que é que você já sente de diferença na sua rotina como mãe? Vamos falar agora desse ladozinho pessoal, antes da gente entrar na nova fase da carreira. Sim. O que é que você já sente de diferente na sua rotina como mãe? Sábado passado, eu fiquei em casa. Aí Pedro Filho olhou, mãe, você vai ficar em casa o dia todo? Mas é o dia todo. Você não vai sair? Eu disse, eu não vou sair. Ele disse, mãe, vai trabalhar na TV Paraíba. Eu disse que ele não entende, né? Eu ainda nem expliquei ainda a ele a transição. Eu disse, não vou, meu filho, eu vou ficar com você. E a gente vai ter tempo de assistir cineminha. Eu disse, vai ter tempo de assistir cineminha. Isso já, pra mim, só em ter o fim de semana, só em ter os feriados, já é algo que dá um respiro no coração. Tá presente Tá na presente vida em casa deles, e né? na vida deles. Porque eu não sou pai e tal, mas o que eu vejo muito é que, tipo, a vida da criança acontece ali nos detalhes, no dia a dia, os momentos mais marcantes. A tarefa de casa que a gente quer fazer e não consegue pelo tempo, tudo. Despretensiosamente ali, aquele momento marca e às vezes foi na mesa aqui, Isso. no almoço, no jantar, que às vezes, infelizmente, pela rotina do jornalismo, você como mãe não daria para estar, né? Mas entrando aí no seu novo cargo, né? Na Federação das Indústrias da Paraíba, agora a pole do jornalismo, ela desaparece um pouco e a publicitária da comunicação mais forte, ela toma mais uma vez, né? É isso. Antes disso, antes de chegar nesse cargo, você tinha ou tem uma agência, Isso. não é isso? De marca pessoal. Como foi para criar ela? Da onde veio o estalo? O estalo veio de uma amiga minha que é advogada e estava precisando, principalmente no período, antes do período de pandemia, ela estava precisando de alguém que ajudasse ela a pensar nos conteúdos para redes sociais, mas também de fazer essa ponte com a imprensa, sugerindo pautas e, enfim, por isso que a Move nasceu no sentido de ser Move em comunicação integrada, porque você entende que eu estou unindo a publicitária com a jornalista para fazer a coisa acontecer, de certa forma. Sim. Então, eu uni o útil ao agradável e nunca foi tão claro e cristalino poder ter tido a oportunidade de fazer os 2 cursos, porque eu consegui trazer esse conceito para dentro da Move. Agora veio os frutos. E vieram os frutos, graças a Deus, depois de tanto trabalho, né? E aí eu uni o útil ao agradável. E ela se tornou... E ela é uma agência boutique nesse sentido, né? Porque a ideia era ter poucos clientes, mas que fossem clientes atendidos com qualidade. Isso aí a gente conseguiu fazer. Depois a gente conseguiu migrar para marcas institucionais, com algumas empresas, mas assim, o forte mesmo é marca pessoal. Então, a Moving foi ganhando expertise, principalmente depois da pandemia, com a pandemia e depois da pandemia, a gente foi se solidificando, mas é como eu disse, ela não tem pretensões de ser grandiosa demais, até para a gente conseguir atender a demanda. E hoje, coordenadora de comunicação da FIEP,
Quais são os desafios nesse primeiro mês que você já viu, que você, até de forma pessoal e profissional, já encara que, por exemplo, a gente não vê num universo de TV, Sim. de redação? O que é que você sabe que, meu Deus, isso aqui vai ser uma experiência nova para mim? É. E eu chego num momento da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, que é um novo momento, né? O presidente Cassiano Pereira, quando ele assumiu nessa nova gestão, ele preza muito pela coisa do trabalho. Se a gente puder defini-lo com uma palavra, é essa. E, de fato, não é um clichê. É uma pessoa que está sempre buscando o melhor das pessoas através do trabalho. Então, é alguém que eu conheço desde a época do Saci Trelelê. Ele e a esposa dele, Narimã, eram os donos desse bloco e acompanham, né, minha trajetória desde então. A gente começou a sugerir algumas coisas dentro da comunicação da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, já dentro dessa nova gestão dele, e aí foi que surgiu, pela proximidade, aí surgiu a oportunidade do cargo. E foi muito bem-vindo, principalmente para esse novo momento, como eu te falei. É um momento que conecta a indústria com a tecnologia, que pretende fazer com que a Paraíba cresça através da força industrial também, economicamente falando. Tem um projeto muito bacana lá dentro, que é a Nova Indústria Paraíba, baseada na Nova Indústria Brasil, que fala sobre aumentar o PIB do nosso estado através das produções não primárias ou secundárias, mas ligadas às novas tecnologias, à pesquisa científica. Então, assim, é algo realmente que vai ser um divisor de águas, não só para o setor industrial, mas para o nosso estado. E estar nesse projeto é encantador para mim. Porque o que eu sinto, eu gosto muito do jornalismo, mas eu gosto muito de criar, Everton, de verdade. Eu acho que criatividade é algo que me vem nos textos que eu elaboro, para o jornalismo, que todo mundo tem acesso, mas dentro do universo publicitário também, que eu já vinha atuando, é o que eu mais gosto de fazer. Pensar no conceito, escrever, roteirizar e tirar do papel e fazer acontecer. Então lá eu tenho essa grande oportunidade de fazer isso, de criar e ver acontecer. Hoje, você pensa em voltar para a TV? Acho que a gente já imagina a resposta. Olha, você não duvide da capacidade da gente continuar conectado com esse público que tanto acompanha e gosta do nosso trabalho através da FIEP. Né? A ideia também é unir o útil ao agradável nesse sentido, de ser uma voz do setor industrial dentro dos nossos veículos. Para 2025, eu já falei demais. Olha aí, hein, gente? Vem muita coisa boa, se Deus quiser. O rostinho de Paula a gente não vai deixar de ver, além das redes sociais dela, viu? Pois é, tem isso também. Mas daqui a 5 anos, como é que Paula se vê? Meu filho, eu espero que bem mais magra do que eu tô hoje. Tô brincando. Não, eu me vejo assim. Maria Clara já vai estar com... Menino, 20 anos. 20 anos. E Pedro Filho com... Vai estar com 10. Olha. 10 anos. Eu não gosto muito de ficar pensando, né, no futuro. Eu não sou essa pessoa, não. Mas eu espero que eu esteja feliz e realizada com os êxitos dos meus filhos, tendo tempo para assistir esses êxitos deles e realizada também com as minhas escolhas profissionais. Até agora eu tenho trilhado esse caminho. Muito bacana. Agora, pra gente ir encerrando, o pessoal aqui adora consumir TV no PB Entreter, os bastidores, sim, tudo. Mas aquele pessoal que tá começando ainda, galgando, tem o sonho de entrar na TV, de ir pra TV Paraíba, porque quando a gente faz jornal, todo mundo acha que a gente vai pra bancada do Jornal Nacional, né? Mas aqui no nosso estado, todo mundo quer ir, principalmente quando se tá na universidade, quer ir pra TV Paraíba, por exemplo. Sim. Então, assim, qual o conselho que você dá para quem tá querendo começar a ter um sonho, na verdade, de entrar numa TV? Eu acho que para qualquer sonho a gente tem que se dedicar. E tem que se dedicar ao aperfeiçoamento, à lapidação, entender os contextos para onde a gente quer seguir. E nesse contexto, por exemplo, da TV Paraíba, alguns requisitos a gente tem que preencher. Então é importante a gente trabalhar esses requisitos, né, de conduta, de ética profissional, que eu acho que a gente está muito em falta hoje em dia, é algo que a gente poderia estar mais atento. E, sobretudo, investir
nas nossas habilidades, em melhorar sempre. Investir no nosso sonho. As pessoas têm um sonho como uma coisa muito utópica, é longe, é difícil de acontecer. Não coloca como um objetivo muitas vezes. Porque isso aqui tá inatingível, então eu não vou nem... Eu vou por aqui que é mais... Só que se a gente traçar isso como um objetivo, de repente o sonho se torna realidade de maneira muito mais fácil, sem precisar muita utopia na trajetória, né? Nessa história toda. Então se dedicar em se aperfeiçoar, eu acho que é o pulo do gato. Muito bacana. Estamos já chegando ao fim, né? Encerrando aqui nossa entrevista. Passou rápido. Foi. Mas vamos fazer o nosso querido bate-bola, né? Que vocês adoram. Pra quem não sabe, tá chegando aí. Eu falo uma palavra, Polly diz a primeira coisa que vem na cabeça dela, hein? Que pode ser um texto. Que eu não sei resumir muita coisa, não. Vamos lá. Tá, vamos lá. Um lugar. Um lugar. Minha casa. Um ídolo. Minha mãe. Um hábito. Assistir filme antigo. Uma emissora. Ai, meu Deus do céu. Uma emissora só? Uma só. A primeira. Duas. A primeira. Duas não podem ser duas, não? Não, a primeira que veio na cabeça. Rapaz. Mas, Berton. TV Cultura e TV Globo, na ordem de... Vai. Jornalismo ou publicidade? A comunicação integrada. Um sonho? Ver meus filhos bem-sucedidos é um sonho. Bem-sucedidos não no sentido só profissional, mas enquanto seres humanos. Um arrependimento? Dizer pouco, não. Eu digo muito sim, sempre. E aí eu tenho que trabalhar isso um pouquinho mais. Uma palavra que define Polly? Uma palavra só? Uma palavra. Ixi, Maria. Deixa eu pensar aqui. A primeira Deus que vem na cabeça. Felicidade. Um jornalista? Um jornalista. Ai, deixa eu ver aqui. Maria Beltrão. Da Paraíba? Da Paraíba. Saulo Queiroz. Paulinha de Mendes por Paulinha de Mendes? Sempre baseada nos sonhos que Deus coloca no meu coração. Tá aí! Que show, menino! Feliz também de ver esse seu desempenho aí enquanto entrevistador. Eu tô muito, sabe, na torcida assim por você, Berton. Parabéns, muito viu? Obrigado. Agora eu fiquei... Muito bom. Muito obrigado, Paulo, por você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui em mais um episódio. Olha, a gente só traz gente, olha, top, viu? A gente não traz qualquer convidado, não. Eu sei Nossos disso. convidados sempre são muito selecionados. Mas agradecer aqui, publicamente, já agradeci nos bastidores, você ter aceitado o nosso convite de agregar cada vez mais aqui no nosso podcast. Parabéns e muito sucesso pra você. Um beijo pra todo mundo que tá em casa. Tá aí, entrevista com Pauliane Mendes no nosso episódio mais que especial hoje, né? Vocês sabem, não deixem de acompanhar as nossas redes sociais, @pbentreter, @blog do Márcio Rangel, pra saber aí todas as informações do factual, do dia a dia, da área policial, esporte e entretenimento, bastidores da TV, celebridades que estão por aqui. Vocês sabem, no @pbentreter, certo? Eu vou ficando por aqui e semana que vem, claro, eu estou de volta aqui para trazer todas as informações para vocês. Um beijo e até mais. E se você percebesse que Campina Grande se tornou referência para todo o Brasil, investindo em um novo conceito de hospital que já nasce preparado para o futuro? E se cada detalhe dessa estrutura fosse pensado para acolher seus pacientes, oferecendo o que há de mais moderno e tecnológico no tratamento de mais de 30 especialidades, contando com 24 salas de cirurgia, UTIs humanizadas de referência, salas de parto humanizado e cirurgia robótica. Este é o HELP, Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa, uma nova referência hospitalar localizada no coração do Nordeste. Investir em tecnologia é só uma parte do que faz o HELP diferente. O HELP investe em tecnologia combinada com um toque humano,
É isso que o torna único. Help, mais moderno, mais humano. O final de ano está chegando, é época de confraternização. Aqui na Jose já está tudo em clima natalino. Mas o final de ano aqui também combina com uma data especial. É o aquecimento para o aniversário dos 15 anos da Jose Empréstimos Consignados, que acontece no início do ano, mas já tem promoção a partir de agora, né, Jose? Exatamente, já tem promoção a partir de agora. Os 15 primeiros clientes que chegar vão ganhar uma lembrancinha aqui da Jose Empréstimos Consignados com todo carinho. E tem a promoção especial para quem faz o seu contrato. É verdade que a gente vai premiar um cliente com 15 super cestas básicas, é o ano inteiro. Exatamente. 15 cesta básica para um único ganhador, tá? Vamos entregar diretamente na casa dele, porque o pessoal estava pensando que ia ser 15 clientes, 15 cestas, mas não, é uma pessoa só, vai ganhar 1 ano e 3 meses de cesta básica, fora os demais brindes que a gente vai sortear, né? Tem o que mais que a gente vai sortear? O que é que a gente pode adiantar? TV de 50 polegadas, smartphone, airfry, Pix, que no caso vai ser um voucher, né? E muito mais. Viu aí? São 15 anos de uma história que se confunde com o desenvolvimento aqui de Campina Grande. Você está no vermelho, está com orçamento apertado, dá tempo. Corre para cá. Jose Empréstimos fica na Peregrino de Carvalho, por trás do antigo Bom Preço. O atendimento é pessoal e também pelo WhatsApp. O telefone está aqui embaixo. Agora, os fazedores de cultura da Paraíba têm espaço garantido. Todos os sábados, a partir de 11h30 da manhã, Arthur Vinícius comanda o MRCast Cultura. Um bate-papo descontraído e sem formalidades com aqueles que melhor representam as artes do nosso estado. Nossa música, o cinema e o teatro são pautas no MRCast Cultura, com Arthur Vinícius. Todo sábado, às 11h30 da manhã, em multiplataformas no blog do Márcio Rangel. Oferecimento Pamonha de Branca. Aqui o São João é o ano inteiro. Blog do Márcio Rangel. Há 15 anos, sempre informando primeiro. Novembro Azul. Juntos contra o câncer de próstata. Você sabia que o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens no Brasil? E na Paraíba, essa realidade não é diferente. Durante esse mês, o Novembro Azul nos lembra da importância da prevenção e do diagnóstico precoce. A cada 38 minutos, um homem brasileiro morre vítima desse mal. Mas há esperança. Com o diagnóstico precoce, a chance de cura é de 90%. Então, homem, cuide de sua saúde. Faça exames regulares a partir dos 45 anos. Converse com seu médico sobre os riscos e os sintomas. E você, mulher, ajude os homens da sua vida a se cuidarem. Juntos, podemos vencer esse desafio. Blog do Márcio Rangel. Conectado com você.